Olá a todos, meu nome é David Roberto, sou da Painel Logística TV. Estamos aqui trazendo para vocês hoje mais um workshop de logística especial setores, né? Mais uma vez com grandes feras aqui do segmento. Hoje vamos falar um pouquinho de e-commerce, esse segmento que vem crescendo de uma forma gigantesca aí nos últimos tempos, né? Tendo esse novo empoderamento do consumidor, essa nova mudança de mercado e, evidentemente, a logística é obrigada a tomar novos rumos, né? Logística hoje que eu brinco que você entra na frente do ônibus. Antigamente, até um pouco tempo atrás, você estava no fundo do ônibus, né? Hoje, você entra na frente com um cafezinho e tudo mais. Então, literalmente, nem o marketing, nem o comercial hoje discute nenhuma estratégia sem ter alguém da logística na mesa para validar aquilo. Isso é bem bacana, é satisfatório ver nosso setor crescendo desse jeito e fazendo parte da inteligência de mercado e de ações estratégicas das empresas, né? O Painel Logístico TV, como vocês sabem, é um evento realizado pela Painel Logístico, uma gestora de oportunidade de negócios, né, de clientes, é um principal portal e revista de logística do setor. E esse workshop tem o engajamento aí de trazer ao mercado muita variação de assuntos, muito conteúdo, muita experiência bacana, né? O foco é trocar experiências aí com nossos convidados e levar muito conteúdo para o mercado. Eu só estou com fera aqui hoje. Quero começar apresentando meu amigo Alexandre Lapria, diretor da logística da Dafit, por favor, Ale. Bom, olá a todos. Eu sou Alexandre Faria, sou diretor de operações na Dafit, né, que aqui envolve a área de centro de distribuição e também transporte. E, bom, agradeço a oportunidade de participar do workshop. Acho que é um prazer, né, com os colegas aqui. E falar bastante de logística para e-commerce. Eu, especificamente, estou desde 2007 trabalhando nisso. Acho que a gente tem tido muita evolução, e principalmente do ano passado para cá, teve uma aceleração importante. Vai ser muito bom trocar experiência aqui com todo mundo. Bacana. Meu amigo Marcelo Lopes, por favor, Marcelo, à vontade. Olá, David. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse workshop aí com feras. Enfim, eu sou responsável de supply pelo Carrefour, de todos os canais, tanto e-commerce quanto lojas físicas. Foi um ano bastante desafiador e eu quero contar um pouquinho de como a gente fez para pilotar esse ônibus que você acabou de falar aí. Agora que a gente está sentando no banco do motorista, dividir com meus amigos também, aprender com eles. Tem muita gente boa aqui fazendo muita coisa legal. Vai ser um prazer aí participar com vocês. Obrigado. Bacana. Grande Mauro que está lá no aeroporto, está participando aqui do nosso evento. Obrigado, Mauro. Boa noite, David e demais. Prazer estar com todos vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Desculpe se a gente tiver alguma interferência aí de ruído, mas eu acredito que a gente vai conseguir falar bem. Eu sou diretor de logística da Arezzo & Co., responsável por todas as operações logísticas de inbound, outbound, B2B, B2C e omnichannel. E vamos conversar um pouquinho aí do que esse trem-bala chamado Covid-19 impulsionou. Não só o e-com, como a logística em geral, né? É verdade. Felipe Trigueiro. Olá, meu amigo, tudo bem? Agradeço o convite, né, pessoal? Boa noite. Aí, sou Felipe Trigueiro, CEO da FTLog, né, empresa de soluções para logística e supply chain. Né? A gente tem a missão de planejar, estruturar, né, e operacionalizar, né, o e-commerce para alguns clientes nossos, né, também. E estou aqui nesse desafio junto com vocês, dividir essa grande responsabilidade com grandes feras aí junto para debater um grande tema super importante para esse momento, né, da economia brasileira e mundial. Bacana. Marcelão, pela primeira vez com a gente, Marcelo Lira, da LOM. Olá a todos, Marcelo Lira, CEO da LOM. Eu estou extremamente honrado, né? Quando ele me disse, olha, vamos nos encontrar com os colegas, aí me deu um frio no estômago. Eu digo, mas tudo bem, vamos discutir com eles, vamos dividir. LOM vem com uma proposta de facilitar negócios com logística, dando suporte a tudo que os senhores têm. Então, eu aqui sou um ouvinte, né? Mas vou tentar colaborar bastante. Para mim é uma honra. Bacana. Lembrando que esse evento aqui é um apoio do Ilog 360, exibido na Record News, nosso parceiro. Ilog Brands também, nosso parceiro de conteúdo. Agradecer aí o patrocínio da FIT, Powertrans, Martin Brau, BBM Logística, Point Sistemas, Omnilink, Fronius, Máxima Soluções, Cronos Tech, FTLog e MyTracking, nossos parceiros aí em vários eventos nossos, vários workshops. É uma honra poder contar com a
com a credibilidade e ter essas grandes marcas com a gente. Além dos convidados que eu não vou nem citar, né? O PIB desse evento aqui hoje é altíssimo, né? Vamos lá, dando início às perguntas, que muito o mercado tem vontade de saber e curiosíssimo, né? Essa mudança brusca de comportamento do consumidor, de mercado, de distribuição, toda a cadeia de supply chain mudando de uma forma rápida demais, né? Então vamos começar com a seguinte pergunta aqui. Nos últimos anos, as grandes mudanças são promovidas pelos inúmeros avanços de tecnologias, né? E o que já está bem evidente nos dias atuais é que as oportunidades e dificuldades que se destacam e o que mudou no comportamento das empresas, né? Nos últimos anos, aí, nesse avanço tecnológico, né? O que fica evidente, na verdade, no mercado e o que mudou no comportamento das empresas. Começar por ordem alfabética aí, com você, Adê. Vamos lá. Eu acho que assim, tem várias mudanças que vêm acontecendo, mas só para destacar uma, eu acho que um fator super importante é o grande acesso a dados, né? E o uso que pode ser feito dele. Eu acho que de anos para cá, com a facilidade de acesso, captura de dados, todo mundo usando o smartphone, então assim, as empresas têm um acesso muito grande a uma quantidade gigantesca de dados, que aí sim cabe a elas transformar isso em informação para usar dentro da sua proposta de valor e evoluir o seu negócio. Então, acho que a gente vê muito se falar de inteligência artificial, machine learning, né? As empresas em geral já têm áreas internas focadas nisso, com cientistas de dados, acho que é uma mudança bem relevante e as empresas estão indo nesse caminho. Sem falar em algumas outras tendências, né? A gente fala muito de uberização, fala de uso de novas tecnologias, várias startups surgindo com soluções novas e as empresas têm ido muito nesse caminho, né? Aqui dentro da FIT não é diferente. Acho que isso tem se mostrado uma grande oportunidade. Claro que o desafio é sempre ter time apto a consumir tudo isso, né? É escolher aquilo que você vai usar, né? Tem muita oferta no mercado, mas cabe às empresas avaliar o que cabe a cada uma delas, o que tem melhor aderência ao negócio e sim fazer uso. Bacana. Marcão, o que você pensa sobre isso? Como é que o Carrefour está lidando com essa mudança toda tecnológica? Como é que vocês sentem o comportamento do mercado nesse momento atual? Tentar falar por valor agregado, com que já foi dito, eu não tenho dúvida nenhuma que a evolução tecnológica ela tem facilitado muito a vida de cada indivíduo. O lado positivo disso é que o consumidor hoje ele está bastante empoderado, ele tem através de um smartphone ou de um aparelho celular, ele toma as decisões dele, ele se municia de informações importantes para tomar essas decisões, né? E, de novo, assim, eu tive há 3 anos atrás na China e lá eu entendi que, de fato, dado é o novo petróleo. E, de fato, né? Agora, a transformação desse dado em informações importantes para você tomar suas decisões e antecipar experiências do teu consumidor é o que te faz, de fato, um líder de mercado ou alguém que vai correr atrás de um líder de mercado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Carrefour, e hoje a gente está trabalhando desse jeito, ele está cada vez mais se especializando em entender a jornada do nosso consumidor, e entender qual é o modelo que mais atende ele, se é o omnicanal, se é o canal físico, qual é a bandeira que melhor atende ele, se é um hipermercado, supermercado, proximidade, e de que forma o nosso ecossistema pode, de fato, sanar todas as dúvidas que ele tem. E daí para frente é criar um sistema com baixa fricção, porque o que vai te manter com recorrência dentro do seu ecossistema é a baixa fricção. Então, dado de fato é um novo petróleo, quanto mais você interagir com o seu cliente, mais conhecer as suas necessidades, melhor você vai se posicionar frente ao mercado. É isso que a gente está fazendo lá. Não, bacana. Eu costumo dizer que antigamente você dizia que quem detém informação detém o poder, né? Hoje eu vou além. Quem detém informação e não sabe o que fazer com ela, está morto. Tá morto. Ainda mais essa velocidade toda que ela vem vindo, né? É verdade. Você conteu ali e não sabia como vai. Parabéns pela iniciativa do Carrefour aí. Mauro. Vamos lá. Eu vou pegar um pouco duas coisas que o Alexandre e o Marcelo falaram com muita propriedade, né? Uma delas é a questão do Big Data. Alguns anos atrás, quando nós começávamos a ver toda essa jornada de possibilidade de mitigação de dados, né, exploração de dados, e quanta coisa seria possível fazer para encantar o consumidor com ele, ao mesmo tempo, também em paralelo, tinha um consumidor
né, que junto com as empresas estavam pensando o que o Big Data poderia realmente trazer de benefício, né, ficando mais esperto que a própria empresa, quando, né, ficou com uma nova parte do corpo chamado mobile phone, né? Então, o smartphone, ele começa a trazer, de maneira absolutamente natural, novas formas de exigência de um consumidor que está ávido e poderoso também pelo smartphone em virtude do fácil acesso às redes sociais, o que possibilita a ele, né, ser o senhor total das situações, dos quais quaisquer, né, problemas e vieses, né, dentro de uma transação comercial com uma empresa, rapidamente, né, ele consegue trazer não só um nível de desconforto tremendo, né, como também um nível de resposta muito mais rápido. Então, juntar essa tecnologia, né, que as empresas iniciaram, então, primeiramente verificando o Big Data, depois entrando em processo de transformação digital e depois preconizando o que poderia ser no Brasil, principalmente, vamos falar então da nossa realidade, o que vai ser o crescimento do e-com do Brasil nos próximos anos, né? Então, muitas empresas foram olhando para frente, né, em paralelo a esse consumidor, e realmente o investimento em tecnologia, em toda espécie de sistemas, ERPs, WMS, OMS, TMS, DMS, vamos com milhares de outros, né, nos quais todos esses sistemas ainda com um ecossistema cada vez maior, com cada vez mais necessidade de boas integrações. Então, eu diria que a tecnologia, né, junto a todo esse novo fenômeno, ela é fundamental, mas, ao mesmo tempo, também o desafio de lidar bem com toda ela, né, de maneira com que isso efetivamente agregue valor para quem merece, que é o cliente final, é o maior desafio. Eu acho que é nisso que as empresas diariamente vêm fazendo, né, os seus balanceamentos, né? O quanto eu invisto em tecnologia, como que isso me reverte, né, em conversão de ticket e como que eu encanto mais o meu cliente. E os investimentos, eles são infinitos, né? As possibilidades são infinitas e, ao mesmo tempo, né, recursos e conversões de vendas são finitas. Então, acho que o desafio é essa equalização entre tecnologia e como atender melhor a cadeia em geral. Bacana. Felipe, na parte sua, que é operador logístico, como é que vocês vêm lidando com isso? Como é que a tecnologia está impactando aí a questão dos operadores, do entregar, vamos falar do fornecedor, né? A gente tem observado não somente nessa guerra que aconteceu de correr de fato, atacar, pensando no primeiro momento de entregar, chegar ao consumidor, né, ao cliente, lá assim, de certa forma as empresas já estavam mais preparadas, né? Então, correr atrás de tecnologia, WMS, como o Mauro falou, TMS, né, entre outras, de certa forma existia alguma coisa dentro das empresas e foram impulsionadas algo mais incremental, né, no gestão de entrega, né, para poder plugar, né, com o e-commerce e aí fazer o tracking mais forte do pedido, né, porque essa relação que foi adotada pela pressão do consumidor de ter um status mais real, então isso foi a grande corrida no primeiro momento. Mas um fato que vem chamando muito a atenção da gente nesses últimos meses, principalmente nesse começo de ano, é o fato já da reversa, né? O momento em que o cliente tem a necessidade da troca, da devolução. Então, muito se falou no início, né, até acelerado pela pandemia, da forma omni de chegar ao cliente, né? Mas pouco, de fato, na prática, foi a reversa omni, né? Então, a gente vem percebendo que isso vem ganhando uma força agora muito forte nessa temática esse ano, né? E a gente acredita que as empresas agora passam a enxergar, né, a logística reversa, o momento de troca, de evolução, ou até mesmo de uma insatisfação do cliente, como também um grande ponto de virada, né? Porque o cliente passa também a ter uma grande confiabilidade naquela marca e naquela empresa no momento em que ele se identifica ou se depara com um problema, né? Opa, meu produto por algum problema chegou errado, né? Opa, não era bem aquilo que eu queria, né? E tem esse momento da troca ou da devolução. Isso faz parte da experiência também do consumidor, né? E as empresas vêm agora sendo, né, obrigadas a olhar com mais cautela, com mais para essa etapa também,
né, que é um momento também, uma grande oportunidade de fidelizar o cliente. Por quê? Porque ele passa a ganhar mais confiança para comprar no e-commerce. Ele sabe, opa, comprei, deu algum problema, aquela empresa está com uma solução rápida, tem uma pronta resposta para resolver o meu problema, né? Então, isso é um ponto muito importante, e a gente vem investindo muito nesse momento também, né? Até como investimento nosso, a gente já tem um tempinho investindo numa startup de tecnologia voltada para a logística reversa, até para dar maturidade para a gente também nesse processo, que é muito importante aí, como complemento, né, da experiência do consumidor, a experiência do cliente, né? Bacana, essa questão de experiência do cliente é bem interessante. Um parênteses rapidinho aqui. Essa semana eu apresentei uma palestra chamada Magia da Excelência, da Disney. É impressionante. Muita coisa a gente já faz no Brasil há muito tempo, mas a forma que eles fazem lá é uma coisa assim apaixonante, né? Impressionante o que eles têm feito lá com essa experiência do cliente na Disney, né? Muito bacana. E se a gente conseguir fazer o que a gente já faz de maneira mais efetiva, né? Com paixão mesmo, aí fica muito bacana. Fica bem legal. Marcelo Lira, como é que vocês estão lidando com essa coisa do impacto de tecnologia nos negócios sensacionais que vocês estão trazendo para o Brasil? Pois é, David. Na nossa ótica, que é olhar as empresas e as necessidades da empresa para fazer a sua operação, o primeiro ponto que nós identificamos é que esse desejo e essa necessidade do omnichannel e de agilizar a entrega está exigindo cada vez mais soluções de descentralização da operação, da descentralização dos hubs de entrega. Esse é o primeiro ponto. Compactuando e complementando tudo que foi falado aqui, tem uma coisa que nós identificamos e que deve ser, eu acho que eu também já identificado pelos amigos aqui, que é a possibilidade de um apagão de profissionais de tecnologia que está se aproximando, porque nós não temos gente suficiente preparada para lidar com todos esses dados, para poder analisar todos esses dados, traduzi-los para o marketing, preparar esse homem de marketing para ele entender o volume de informações que está gerando todo esse banco de dados. Quer dizer, acho que um grande desafio, nós podemos olhar armazenamento, podemos olhar distribuição, podemos olhar os melhores canais, os melhores softwares. Agora, pessoal, gente que possa cada vez mais estar monitorando, desenvolvendo isso e interpretando, né, para se comunicar com o mercado. Isso aqui nós vamos ter que, dentro das empresas, formar cada vez mais gente, núcleo de pessoas que formem mais gente, com aquela cultura de absorver esse volume de informações. Eu acho que me preocupa o apagão profissional. Receber 350 mil empresas de uma vez o ano passado, querendo vender online, é uma loucura isso, né? É uma coisa impressionante. É verdade, tem que se preparar para mais essa também, né? Até complementando a nossa primeira pergunta, o impacto de toda essa revolução, né, pode ser percebido aí na transformação e principalmente no comportamento do consumidor, né, que é o tal do empoderamento do consumidor agora. De certa forma, eles vêm assimilando a importância das inovações do dia a dia. E minha pergunta é, como que as empresas vêm lidando com isso? Agora, focando para o consumidor, né? Com toda essa tecnologia que vem vindo, eles estão percebendo isso cada dia, né? Cada vez mais empoderados. Como é que vocês vêm lidando com isso para poder atender, entregar, distribuir, e o cara ter uma experiência, seja na loja, seja no supermercado, no hipermercado, seja no operador? Como é que vocês estão lidando com essa situação, Alexandre? Eu acho que você já até comentou, e o Marcelo tinha dito, né, sobre o consumidor empoderado. Acho que isso é uma grande realidade. E o que as empresas estão buscando fazer é cada vez mais conhecer esse consumidor, né? Acho que é fazer uso dessa tecnologia disponível para conhecer mais a fundo esse consumidor e criar soluções que atendam aos anseios deles. E isso muitas vezes vai até uma customização maior de serviços, né? E acho que assim, a gente tem tentado dentro da FIT, eu tenho certeza que as outras companhias também, dialogar também com esse consumidor. Claro, a gente com a estatística em cima de dados entende muito e aprende, né, a respeito do que eles fazem, né, as preferências,
A gente tem NPS, todo mundo olha muito para NPS, para entender o que o consumidor quer, o que ele gosta, traçar caminhos, mas a gente também trabalha com focus groups, dialogando com os consumidores, entendendo oportunidades, né, tentando mapear como a gente pode agregar cada vez mais valor para eles. E aí cabe muito para cada companhia, né? Acho que se for falar de uma maneira generalizada, conveniência é uma palavra que representa muito para todos nós. Acho que todo mundo tem que oferecer mais conveniência para o consumidor. Só que para cada um pode ser diferente, né? Pegando o gancho, acho que o Mauro comentou, desculpa, foi o Felipe, a logística reversa. Para nós, por exemplo, um negócio de moda, a logística reversa é extremamente importante, né? A gente tem índices de devolução que são mais altos que outros varejistas, né? Pegar um exemplo de um Carrefour, por exemplo, que vende, uma generalista, vende um sortimento maior. Para o nosso caso, esse índice é maior e a gente sabe que isso ainda é uma barreira no e-commerce, né? O consumidor, ele ainda enxerga como algo ruim, como uma experiência difícil, demorada. Então, a gente aqui dentro da FIT, que tem como objetivo ser um ponto de partida para a moda, a gente olha para isso como oportunidade. A gente tenta conversar com esse consumidor e extrair dos dados que a gente tem deles, o que a gente pode criar de soluções diferentes para atendê-lo melhor, né? Então, eu acho que para cada companhia a gente vai ter, talvez, dependendo do nicho, soluções diferentes, mas no final das contas a gente está o tempo inteiro tentando traduzir os anseios do consumidor a uma oferta de serviço mais conveniente para ele. Bacana. Ô, Marco, no Carrefour, como é que é isso, né? Além desse empoderamento do consumidor, a experiência na loja física Carrefour, né? Tem que assimilar o tal do atacarejo, né? Que também vem crescendo junto e o e-commerce acompanhando, né? Mas a gente tem um bom braço de atacarejo também, enfim, Atacadão navega muito bem dentro do nosso ecossistema e a gente consegue unir forças e complementariedade para isso também, David, não tem problema nenhum. Sem querer te corrigir, é Marcelo, você me chamou de Marco de novo, mas é Marcelo, hein, cara? Corrige aí, perdão, não tem. Imagina, fica tranquilo, cara. Assim, David, ó, fazer logística. Porque tem dois, ele não tem problema nenhum. David, fazer logística no Brasil não é fácil. A gente habita num país continental, notadamente estruturado por rodovias com baixa adequação de multimodais e de um custo efetivo muito alto, muito alto. Então, assim, esse aqui é o nosso cenário. O cenário de guerra é mais ou menos esse. Quando a gente se dispõe a prover logística num país como esse, e com o empoderamento do cliente do outro lado, querendo cada vez mais serviços assertivos, podendo exercer uma logística reversa sem atrito, como foi bem colocado aqui, exigindo preços iguais em diferentes modais, atacarejo, modal normal de supermercado e no e-commerce também. Quer dizer, a gente está espremido sobre anseios muito distantes do que uma otimização padrão do que a gente mais gostaria. Eu quero fazer só pallet completo, abastecer por carreta, navio, avião e trem, e está tudo certo. Mas não é assim. Então, a primeira questão que a gente faz, de novo, é que assim, a gente é obcecado por dado. Quanto mais a gente souber da jornada dos nossos clientes, melhor a gente consegue se adequar aos anseios desse cliente final. A gente já falou um pouco aqui sobre a gente também descentralizar a nossa logística, aproximar os nossos polos de abastecimento, que são hubs logísticos dentro do nosso mercado, para ter agilidade de um sortimento adequado para aquela região, e a gente tem que fazer isso. E como é que a gente vai buscar essa informação? Expandindo as fronteiras de informação, então a gente vai para as redes sociais, vai para a CRM e tal, mas mais ainda, no ano passado, a gente relançou o nosso app, o nosso aplicativo. Lá a gente tem um ecossistema onde a gente oferece engajamento e recorrência para o nosso cliente. A gente, de fato, se comunica com ele, a gente, de fato, entende com essa jornada. E ele é fantástico para a gente também lá beber dessa fonte de supply e entender quais são as movimentações de volatilidade e de demanda futuras. Tem mais gente querendo esse tipo de categoria em detrimento daquele outro tipo de categoria. Como é que eu avanço essa categoria para aquela região e não mais reagir? E eu vou falar um pouco mais disso futuramente aqui no nosso debate, que é o quanto que a cooperação entre os elos da cadeia ela se torna importante. Então, a cooperação é fundamentalmente importante para você minimizar picos e vales ao longo da cadeia. Então, a informação ele é um novo poder, mas se você ficar com essa informação só para você,
você se mata também. Você tem que passar isso para todos os players da cadeia. Exatamente, exatamente. Eu sou suspeito, fanzaço aí de atacadão. Aliás, eu brinco, eu moro na Península de Atibaia. Só brinco com os amigos aí. Lá o point é o atacadão, pô. Eu moro no Principado da Moca, é mais ou menos parecido com a Península de Atibaia. E como é que é lidar com esse público aí, com essa nova experiência, passar isso de uma forma clara para o consumidor Arezzo? Pois olha, David, tu sabe que tu comentasse, né, que o consumidor ele vem aprendendo, né, com a tecnologia também, né? Se na verdade até fosse um aprendizado, né, que ele também refletisse sobre toda a complexidade que é essa tecnologia, entregar para ele o produto certo na hora certa, no menor lead time possível, que é só o cara quer pelo menor preço, né? Seria bacana, porque talvez essa conversa que o Alexandre Faria falou muito bem com relação do consumidor, ela é necessária, porque o que nós temos agora é um consumidor, né, repleto de consciência de consumo, né, com consumos extremamente extraordinários, né, com empresas que estão absolutamente bem preparadas, mas ainda assim limitadas com uma infraestrutura extremamente parca brasileira, né, e empresas que estão ali, né, que ainda estão reagindo ao que aconteceu em março do ano passado. Né? E aí dentro disso, né, quando a gente fala de reverse, a gente pode falar de uma série de outras coisas, o Marcelo Lopes falou, da capilaridade do Brasil, etc, etc. A gente tem 3 coisas extremamente importantes que elas não estão bem e não estão estáveis no Brasil. A primeira é a infraestrutura. Né? A nossa infraestrutura, baseada em modal terrestre, que dispensa comentários com relação a toda a malha brasileira, né? Que tem até uma boa capilaridade de aeroportos, mas poucos deles, né, com funcionalidades e frequência de voos, que foi ainda muito mais prejudicado, né, com toda a questão pandêmica. Né? Empresas que estão conseguindo, né, lidar bem com o modal aéreo, necessariamente estão ou fazendo leasing de aeronaves ou realmente prestando charter de aeronaves, né? Porque contar com uma malha e com um modal aeroviário não é simples dentro de uma operação regular, sistemática, né, e equilibrada. Então, a infraestrutura. O segundo é o próprio ecossistema. Se nós fizermos, né, uma menção ao ano passado, eu tenho certeza que todos os meus colegas, algum problema em algum dos seus parceiros tiveram em algum momento com relação a cumprimento de lead time, esgotamento de hub last mile, incapacidade de operação de coleta de carga, porque o first mile já estava lotado. Né? Então, nós tínhamos poucos players com real capacidade e habilidade para um mercado B2C omnichannel com eficiência no passado. E esse boom, né, primeiro, esgotou muitas malhas destes operadores, né, e novos entrantes, dentro de um cenário que, vamos ser sinceros, não é o melhor possível para uma aprendizagem, né, acabaram criando cataclismas, né, dentro desse ecossistema. Né? E depois, dentro de todo esse contexto, né, de necessidade de um atendimento com encantamento ao cliente, que quer cada vez mais rápido, cada vez melhor, né? Em qualquer lugar do Brasil, então, o cliente que está em São Paulo, está no Amapá, para ele não fica pensando, puxa, mas aqui é mais distante, aqui é mais caro. Na verdade, a exigência ela é integral, né? Então, isso precisa também uma rede de profissionais em todo o ecossistema muito capacitados. Não é só da empresa contratante, é da contratada e é da subcontratada. Né? A gente hoje trabalha com muitas plataformas, né, de localização de entregadores autônomos, né, que é uma terceirização, uma quarteirização às vezes, no qual tudo isso está muito rápido e esta capacitação, ela não consegue, por mais que ainda hajam todos os esforços, que eu tenho certeza aqui que todos estão entendendo nos bastidores, né, o que a gente faz, não consegue, porque existem peças, né, de que ainda não estão encaixadas. Então, se a gente pensar em infraestrutura, ecossistema, capacitação profissional, aqui só a gente já percebe, né, o quão difícil está sendo, né, entregar esse valor que o cliente quer com toda a legitimidade, mas
que a nível de Brasil, e aí reforço as palavras do Marcelo, não é fácil, né? É um desafio. Então, eu acho que isso, eu vou muito de encontro ao que o Alexandre comentou. A gente precisa prometer ao cliente aquilo que é capaz de entregar, né? Nós nem sempre temos as melhores condições que gostaríamos, né, de prazo, de preço, de tudo. Mas o que nós prometemos é o que nós cumprimos, né? E isso é um entendimento, né, ainda complexo, né? Sei lá, por que talvez o Marcelo entregue em São Paulo em 3 dias e eu entregue em 4, né? E aí é uma seara de questões quando a gente falava do ecossistema, de todas as integrações dos sistemas, né? De toda a forma com que está projetada todo esse fluxo de uma operação de e-commerce. Então é um grande desafio, mas eu acho que o ponto-chave vamos ser honestos com o cliente e fazer todo o melhor possível e impossível, né? Sabendo que é um desafio que requer muita atenção. Ana, e eu não podia deixar de pôr você nessa fogueira, meu amigo Felipe, porque tudo isso que essas potências acabaram de falar estoura lá no operador logístico, lá no transporte, lá na distribuição. E como é que é lidar com isso aí, meu amigo? Como é que você está se preparando para atender toda essa demanda? O Mauro falou uma coisa fundamental, né? Toda pesquisa que se faz com o mercado, com o cliente, uma das principais dores que os clientes falam é que eles estão cansados de promessas não cumpridas, né? Então, essa é a grande dor do mercado. Então, cadê essa proximidade com o teu mercado, entender o teu cliente, o que ele quer de fato? Isso é fundamental, você prometer prazos, né, execuíveis para você realmente ter um nível de satisfação. Nesse boom da logística, nesse boom do e-commerce, se confundiu muito a necessidade de velocidade, né? Temos que entregar rápido, fazer rápido. Isso é uma opção que o cliente quer. Mas a principal opção que o cliente quer, diga o seguinte, ó, me diga quando você me entrega, que aí eu vou estar preparado para estar lá até para receber teu produto. Então, se você vai para dentro de uma realidade de entrega hoje, você tem vários impactos nisso. Então, a massa de consumidor, a massa de cliente é uma massa que trabalha, é uma massa que para receber o produto, às vezes não tem um condomínio com a estrutura e precisa estar em casa para receber o produto que ele comprou, né? Então, muitas vezes ele agenda aquele horário para estar na residência ou no local de melhor conveniência para ele retirar o produto, né? Se deslocar até aquele ponto ou estar disponível naquele momento, e ele se prepara para aquilo e a frustração de não receber, né? Então, o que o mercado consumidor quer de fato é opção, mas acima de tudo que você cumpra essa promessa. E o que a gente percebe muito, né, a gente tem uma operação grande aqui de um varejo de eletromóveis, né, muito forte, e a gente percebe muito isso. A gente tem a opção da entrega agendada, a gente tem a opção da entrega expressa, né, então a gente oferece para o cliente isso, né, com as devidas, mas sendo transparente com ele para cumprir aquilo. Não adianta dizer que eu vou te entregar em 24 horas se minha capacidade está tomada. Imagina agora num período como esse, né, a gente vivenciando pré e pós Dia das Mães, por exemplo, que a demanda vai lá para cima, se a gente não tiver um bom planejamento de capacidade para fazer uma boa gestão da transparência e do risco com o cliente da entrega agendada, poxa, quantos clientes estarão insatisfeitos nesse momento? Quantos clientes não voltarão para as marcas que a gente opera, o que a gente, de alguma forma, contribui para isso? Então, a gente tem que ter esse plano muito claro. E aí vem aquela pressão por vender mais, e a pressão de vender mais. A gente tem um ditado que a gente usa muito aqui, né? O cara vende a mãe e entrega a sogra sem direito à devolução, né? Então, é um ditado que a gente usa bastante. Pô, mas a gente tem que vender e entregar o que a gente prometeu, né? Isso é a pura realidade. Então, isso passa por um planejamento de capacidade, né? Um entendimento de tudo isso que nossos amigos falaram sobre infraestrutura, né? Então, você imagina, você se prepara para fazer uma mega operação nesse sentido, para cumprir prazo, e você ainda tem que se deparar, por exemplo, a Cefaz saiu do ar e você não consegue emitir a nota fiscal no formato correto, tem que emitir... Isso atrapalha a tua operação. Então, o problema é a estrutura, né? Ele passa por diversos aspectos, né? E o Mauro também trouxe, o Marcelo também trouxe um ponto fundamental, pessoas, né?
A gente tem que estar preparando, desenvolvendo constantemente as pessoas, né? A gente tem que estar trazendo o time para dentro dos objetivos das nossas operações, entender quem são os clientes dos nossos clientes, para poder trabalhar dentro de uma realidade, né? Então, é entender, né, para atender bem, mas que isso se traduza no movimento de cada um. Por que tal CD tem que operar com uma produtividade X? Por que tem um horário de corte? A gente tem que cumprir religiosamente aquele horário para poder expedir naquele horário e garantir que tudo aconteça, né? Por exemplo, tem uma operação nossa que a gente tem um indicador lá que o último caminhão tem que sair do CD às 7 horas da manhã. Porque é fato que ele sair às 7h01, ele já vai pegar um trânsito e a probabilidade de ele não chegar no horário na primeira entrega é muito crítico. E a meta não é ser simplesmente, olha, eu tenho 30 entregas num dia num caminhão e eu tenho que cumprir 30 dias de entrega naquele caminhão. Não, eu tenho que entregar X entregas na parte da manhã e X entrega na parte da tarde, porque eu tenho um compromisso de dia e turno agendado com o cliente. E eu tenho que fazer cumprir, para eu cumprir tem todo um impacto, né, por trás disso. Então tem um processo, tem a tecnologia e tem as pessoas por trás para gerenciar isso da melhor forma possível. Então são os pontos fundamentais, né, que foram falados, né, a infraestrutura, né, pessoas e todo um ecossistema que tem que andar em consonância com o mesmo objetivo, né? O Marcelo falou também de trabalhar esse ecossistema muito forte. O Alexandre também. Por quê? Porque se eu tenho uma ruptura no meu recebimento no CD, possivelmente eu vou deixar de atender um cliente por uma ruptura no meu estoque, né? Então, todo mundo é importante para todo mundo e isso tem que estar cada vez mais claro no processo e no dia a dia da gestão dentro das operações. Bacana, falou bem. Hoje eu vi aqui como a questão mais falha nossa hoje de várias empresas infelizmente, a questão humana, né? Acho que é o fator mais crítico aí de tudo, né? O fator humano é complicado. Senhor Marcelo Lira, com toda essa transformação, tudo que o senhor viu aí dessas potências se preparando, né? Olha, O Felipe lá na ponta como operador logístico, o que cada um tem que traz de bom para aliviar um pouco a dor deles aí? Que me perdoe os colegas, mas cada dificuldade que vocês foram falando aí foram me deixando mais entusiasmado. Eu me explico, eu não estou rindo do problema de cada um, não, eu me explico. É porque o sistema LON é um ecossistema, nós vamos implantar, estamos iniciando a partir de 2021, implantar um ecossistema que para facilitar negócios com logística. Para resumir, nós vamos implantar 408 pontos de apoio no país inteiro, nas estradas brasileiras, que serão truck stops com armazenamento e com aproximadamente 26 serviços de apoio diferentes, tanto para o embarcador, como para o operador, como para quem viaja a turismo. Vão ser superestruturas de cerca de 100, 110 mil metros até 450 mil metros que nós vamos implantar nas cidades brasileiras. As primeiras 26 unidades já estão definidas. E tudo que vocês falaram, dificuldade para suporte ao caminhão, suporte ao motorista, suporte no armazenamento, infraestrutura de apoio de escritórios, ou seja, cada vez que vocês falaram num problema é exatamente aquilo que a gente foi buscar durante os 6 anos que passamos preparando tudo isso, né? A gente perguntava qual é a sua dor, né? Qual é o seu negócio, qual é a sua dor. Quando nos responderam, a gente foi moldando todo esse negócio. Então, nós compreendemos muito bem, eu rodei 18 estados brasileiros, observando mais de 700 empresas e suas operações, e a gente sabe muito bem o que cada um dos setores que os senhores estão falando, a gente sabe muito bem. O Mauro falou aqui de infraestrutura de apoio, isso é exatamente o que nós vamos fazer. E o Xará, o Marcelo, falou de um cenário de guerra com um cliente empoderado do outro lado. Quer dizer, você promete Sunday Delivery, Omnichannel, entrega em 48 horas numa infraestrutura brasileira. Nós rodamos tudo isso, a gente sabe, mapeando esses mais de 400 pontos que nós queremos instalar as nossas operações e vamos instalar. A gente sabe muito bem o que é a infraestrutura rodoviária brasileira, essa integração com
com a ferrovia e o grau de dificuldades que se impõe. Mas temos um desafio de procurar auxiliá-los. Então, por isso que os senhores foram falando da dificuldade e eu vibrando aqui, porque o meu trabalho é exatamente nadar neste mar de problemas que os senhores têm para tentar auxiliar. Bacana. Realmente a gente tem acompanhado de perto aí, vai trazer muita coisa boa, aliviar a dor de muita empresa aí aqui no Brasil. Vocês literalmente responderam a nossa terceira pergunta, que é falar um pouco sobre infraestrutura, distribuição, né, como é que ficaria isso daí. Eu vou partir para a próxima pergunta aqui, que tem muito a ver para dar continuidade nisso, um bate-papo bem, bem rico. A gente sabe que apesar da logística ser um conceito universal, né, a logística do varejo possui uma característica única, né, que exige um esforço de aprendizado para todos os envolvidos nesse tipo de atividade, né, fornecedores, transportadores, operador logístico, e empresas de varejo virtual. De que forma a empresa dos senhores vem se preparando, investindo nesse novo perfil de consumidor e principalmente como vocês veem os novos rumos da logística nesse cenário pandêmico agora e o pós-pandemia? Nós vamos passar por isso aí, é certeza, mas como é que vocês enxergam isso? Esses novos rumos aí da logística? Pode falar, Lê. Começar? Bom, no nosso caso, a Dafit fez 10 anos, esse ano agora em janeiro, e desde o início foi um negócio puramente online, né? É um e-commerce puro. Então, quando a gente olha para logística de varejo, né, varejo virtual principalmente, já é o DNA da companhia, então, tudo que a gente tem feito ao longo do tempo tem sido para se estruturar nesse sentido. E aí, esse crescimento mais acelerado recentemente, inclusive falando de pandemia, a gente acabou, assim, tendo uma conciliação, né, uma conciliação daquilo que a gente já estava com um plano traçado, então a gente já tinha a implantação de um novo CD programada do ano passado. Quando muda foi melhor. Então a gente já estava implantando um novo CD ano passado, e aí acho que assim, só casou, né? O que a gente está fazendo agora é antecipar a segunda fase, a gente teria uma primeira e uma segunda fase, e a gente já estava se estruturando nesse sentido, então a gente já estava fazendo um investimento alto, um novo centro de distribuição, com um alto nível de automação. Tivemos algumas dificuldades, sim, né, pandemia, com a restrição de viagem, a gente teriam ser vindo para implantar, então a gente deu uma atrasada na nossa curva de implantação, mas hoje a gente já está rodando muito bem nesse sentido. Por outro lado, a gente está olhando bastante para como a gente consegue ter uma malha logística que atenda bem o consumidor. Acho que o Mauro comentou, né? Não é todo mundo que vai ter o mesmo prazo, que vai ter a melhor oferta do mercado sempre. A gente olha para a nossa realidade. Então, a Dafit, por exemplo, ela tem a logística com centro de distribuição consolidado, né, centralizado aqui no Sudeste. A gente tinha 2, centralizou em 1 agora recentemente, e para a nossa realidade isso atende bem, né? Para o perfil de produto que a gente tem, a gente consegue ter a oferta de um bom prazo, mesmo para regiões mais distantes, claro que tem um custo, mas a gente consegue fazer isso. A gente ainda não visualiza uma malha com mais CDs por enquanto. Em breve a gente vai estudar, sim, mas até pela particularidade do negócio, existem outras complexidades. Menos de 20% do nosso sortimento é item de revenda, né? Tudo é lançamento, é coleção nova, então a gente sabe quão difícil é fazer a distribuição desse sortimento para CDs regionais e ter assertividade na venda. Então, a gente vê isso como um grande desafio que a gente precisa se preparar. E algo que a gente tem feito muito aqui, eu já falei sobre reversa, né? A gente tem dado muito foco nisso, não vou falar de novo, mas tem um outro ponto que está muito claro para a gente, né? A venda via marketplace tem crescido muito. Acho que isso é uma realidade do mercado, né? A participação de marketplace tem subido ano após ano, e para nós também. E a gente enxerga um desafio e tem tentado se estruturar bastante para oferecer serviços de logística para os nossos parceiros, né? Porque a gente enxerga muito o consumidor, independente da origem, né? Se é estoque próprio, se não é, para ele tanto faz. A gente quer oferecer a mesma experiência de compra. E a gente ainda visualiza uma diferença muito grande, tanto em termos de prazo oferecido, como da qualidade do serviço oferecido também. Então, dentro da Dafit, a gente está focando bastante em criar soluções onde a gente usa a nossa malha para atender também os nossos parceiros e, com isso, acaba criando uma solução para o consumidor final que é, assim, a mais suave possível, né? Que não tem nenhuma diferenciação nesse sentido. Não, bacana.
No Carrefour, Marcelo, como é que vocês estão vendo esses novos rumos, essa questão de infraestrutura, enfim, esses investimentos todos? David, você falou bem sobre o conceito universal de logística, né? E de fato, se a gente olhar para trás, ele tinha essa organização mais linear da cadeia de abastecimento como um todo, né? Desde lá do agricultor, ou, enfim, a indústria, vai para um centro de distribuição consolidador, e depois a gente põe isso em loja, ou vai na casa do cliente diretamente do CD. O entendimento do Carrefour é que, assim, hoje a gente tem 26 operações logísticas entre CDs secos e molhados, que a gente chama, que são os frigorificados, e a gente tem uma distribuição por mais de 240 lojas, né? Então, o nosso conceito, ele deixa de ser linear e ele passa a ser dinâmico, isso. Então, a gente está transformando todas as lojas potencialmente num hub de distribuição para a última milha. Essa foi a decisão que a gente tomou de transformar a logística mais linear para uma logística mais dinâmica. Então, o nosso conceito é de suar o ativo. Ele é um ativo de ponto de contato para o nosso cliente, onde ele vai até a nossa loja, mas ele pode ir até a nossa loja retirar um produto que ele comprou pela internet. E através de um parceiro nosso, através de um marketplace, por exemplo, né? Então, a gente muda do conceito de competição e vai para um conceito, essa palavra não existe, de coopetição. Marcelo, me permite só te interromper um minutinho? Lógico, eu tive um problema técnico aqui, David, né? Por isso que eu fiquei um pouco sem imagem, que eu ia te pedir licença, eu preciso embarcar. Tá? Então fala você primeiro, você não quer falar disso? Não, mas é que nessa conexão eu me atrasei um pouco. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar reconectar do celular dentro do avião. Tá? Se der, eu volto. Se não, de qualquer maneira, foi um super prazer, um privilégio estar com todos vocês. Peço desculpas aí, tá, pelo infortúnio, mas eu vou tentar voltar. Um abraço. Desculpa, boa Marcelo. Viagem de qualquer jeito. Imagina, fica tranquilo. Obrigado. Nos vemos amanhã na produtora. Um abraço, Mauro. É isso aí. Então, David, a gente sai um pouco do conceito de competição e apresenta um conceito de coopetição, que é a cooperação mais a competição. Então, o que a gente consegue disponibilizar para os nossos parceiros de internet, através do marketplace, todo o nosso footprint logístico, que deixa de ser só uma operação logística de um CD comum, mas passa a ser todas as nossas lojas como ponto de contato de última milha. Então, a gente pensa em integrar esse novo ecossistema suando os nossos ativos. É dessa forma que a gente está orquestrando a nossa cadeia de abastecimento lá no Carrefour. Pô, que bacana. E você tem pouco item para se preocupar, né? Pouco mais de 200 mil itens, então é mais ou menos por aí, mas tá bom, tá? É um desafio bacana de fazer, não tem problema. E uma rede nova para integrar? Daqui um ano vai vir mais um pouquinho de serviço aí, não de trabalho, de serviço. Pois é, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu me preocupo com você também, Felipe, nesse crescimento todo desse pessoal aí. Como é que você vê esses novos rumos da logística? Você que é um dos principais operadores do Brasil. Não, com certeza. Isso faz parte do desafio, né? Para quem tem o varejo físico e consegue misturar com o digital, como o Marcelo falou, você começa a usar teu ativo loja como um mini CD, né? Então, isso é super importante, né? Então, a gente hoje tem, por exemplo, duas características muito particulares. Num dos varejos que a gente atende, como é um varejo de eletromóveis e tem uma presença de loja física também muito forte, então o projeto é toda a construção de todas as novas lojas nesse modelo. As novas lojas já nascem com um formato maior para funcionarem com mini CD para a gente operacionalizar, né? Então, nesse cliente a gente vai atuar dessa forma. E, paralelo a isso, e atendendo essa necessidade de mercado, o que é que a gente está lançando? A gente está lançando mini CDs, né, para funcionar dentro de cidades. Então, por exemplo, a gente esse mês está inaugurando um novo mini CD dentro de Recife, né, para poder atender a entrega do e-commerce nessa última milha. Então, assim, atendendo essa característica operacional. Então, como nós somos operadores logísticos, temos as duas características da operação, ou a gente monta a operação e atende ao mercado, ou atende especificamente o cliente, ou a gente está in-house, né, na casa do cliente operando. Então, a gente tem muito disso. Então, a gente ajuda o cliente a planejar, como a gente falou, né, e até operacionalizar o e-commerce dele, né, as entregas deles em algum momento. Então, atendendo essa tendência, a gente está desenvolvendo essa estratégia. Vou ter que ter mais mini CDs, pegando meus clientes já jogando para esse mini CD para dar uma condição melhor para eles de atendimento em determinadas regiões. Não posso fugir disso. Então, alguns clientes nossos a gente tem a felicidade dele ter a loja física para ser um ponto de apoio. Outros clientes não. Outros clientes são puramente digital.
né? Então, ele não tem essa condição de ter uma resposta mais rápida. Aí vem um aspecto muito importante que também está atrelado à infraestrutura, e quando a gente vai para nível Brasil, a gente se depara fortemente com isso, que é a condição da logística tributária, né? Então, tudo isso a gente tem que estar muito antenado, né? Então, a gente tem que estar sabendo de fato para que estado é melhor a operação, né? A transação fiscal que vai olhar, em alguns estados o benefício fiscal que tem que ser melhor utilizado em virtude, né, dessa malha que a gente tem logística, de certa forma até maluca, na extensão que a gente tem territorial, com as poucas opções que a gente tem nesse momento também, né? Eu tinha uma válvula muito boa de escape, que era o frete aéreo, mas o que é que a gente viu acontecer nos últimos meses com a disponibilidade de voo, né? Então, isso esmagou, né? Então, a condição da gente oferecer o frete aéreo, ela também teve um impacto muito grande, né? Então, tudo isso vem moldando, né, o nosso modelo operacional. Então, é super importante isso, nesse conceito, né, a questão tributária, a questão de infra que nós falamos, a questão de pessoas, sim, mas um modelo que nos dá a proximidade de ter uma resposta mais rápida ao mercado, de acordo com o que aquele negócio de cada cliente ele se propõe a atender. Bacana. Marcelo Lira, vendo toda essa dificuldade, né, esse fenômeno e-commerce crescendo e todas essas adaptações que as empresas vêm fazendo, como é que elas vão ver esses novos rumos da logística e o que você conseguiria trazer de, nem digo de solução, mas para aliviar um pouco a dor desse pessoal e tornar mais dinâmica a questão logística, a questão da entrega, enfim, para ficar mais confortável para o consumidor, né? Ter menos dificuldade e as empresas poderem operar de forma melhor. Pois não, David. Primeiro, complementando o que o Marcelo e o Felipe falaram, nós identificamos nos operadores de varejo que vão nos acompanhar a necessidade de um dos fenômenos causados pelo Covid, que é a aceleração da decadência do shopping, o shopping center, né? Então, o shopping, cada vez mais, ele já vinha com dificuldades, e a Covid acelerou. Foi pedido uma descentralização. Essa descentralização da loja que saiu com custos altíssimos e com limitações operacionais de serem mini hubs, né? Que é, como falou o Marcelo, pode fazer da rede Carrefour. Então, elas pediram para poder se espalhar pelas estradas brasileiras, conseguir entrar com custos mais baixos em operações pelo interior. E nós estamos atendendo elas nisso, por isso que elas estão nos acompanhando. Então, elas vão para poder ser uma venda no varejo offline, mas estão lá para atender também, complementar o omnichannel. Agora, uma coisa importantíssima muito falada aqui, em relação à logística reversa, nós também identificamos essa grande dificuldade do canal, que até então é concentrada nos Correios, né, e que os Correios já há muito não pode dar conta. E uma outra preocupação identificada é a concentração. Porque com 350, quase 400 mil empresas entrando para vender online, elas sem essa experiência, sem essa expertise, sem esse pessoal, sem condições que até então eram incrédulas, não acreditavam no setor de logística, nem acreditavam no online, de repente foram forçadas a isso, tiveram que aprender e admitir que tinham que ter vendas online, né? Aí passaram a correr atrás de soluções, o Felipe deve receber muito, ele deve prestar muita consultoria. No final das contas, vão procurar ele com um problema e ele termina prestando consultoria de planejamento de logística para o pequeno empresário. E é isso que a gente identificou. Assim, não dá tempo. O que eu sinto, todos os senhores, é que não dá tempo de se ajustar, né? Eu imagino para a Dafit também, para o Carrefour, então, tenta-se pegar esse mundo de gente que é a equipe Carrefour para treiná-la, para ver com uma outra visão o atendimento ao cliente. Quer dizer, há uma necessidade gritante de infraestrutura de apoio, porque o negócio de cada um dos senhores, vocês têm que se preocupar com os negócios que são dados, né? Infraestrutura de apoio
Aonde um caminhão vai parar com segurança, onde o motorista vai comer, aonde vai armazenar, se vai ter as notas fiscais adequadas, se vai ter vistoria, se a seguradora segurou, se a empresa de risco aprovou. Isso não é... Hoje é papel que os senhores têm, porque não tem quem faça, ninguém se propôs a isso. E todas essas dores a gente tomou para nós, e é isso que a gente identificou como grande filão e é onde nós estamos nos dedicando, David. É por aí que a gente vai tentar. Bacana. Acho que foi o Felipe que comentou de o e-commerce está batendo recordes, né? Vou partir aqui para a nossa penúltima pergunta, que vem justamente nesse caminho, te dando alguns números aí que são assustadores. É bom, mas é assustador, né? Os novos hábitos digitais dos brasileiros aí, adotados principalmente por causa da pandemia, refletem números recordes para o e-commerce, né? O ano passado, só se vocês terem uma ideia, foi a maior alta registrada desde 2007, quando começou a se falar disso, né, de compras pela internet, uma alta de 41% em relação ao ano anterior, e o relatório aqui da Web Shopper, né, com a 43ª edição deles, traz aí 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online em 2020, perdendo qualquer expectativa do setor. Ou seja, tudo foi superado, ninguém conseguiu ter uma noção do que vinha, superou muito, né? E a pergunta que a gente faz aqui, que o mercado faz é, quais investimentos as empresas estão fazendo, pensam em fazer, para poder atender isso, que a tendência é crescer ainda mais daqui para frente? Qual investimento vocês estão fazendo para suas empresas poder atender bem essa demanda de mercado, esse crescimento excessivo que vem vindo aí? Vou começar pelo Marcelo Lopes no Carrefour lá. Bom, David, o crescimento foi esse mesmo, ele chegou a ser assustador. Para você ter uma ideia, não entendam como arrogância por parte do Carrefour esse número, mas é um número que a gente reportou no final do ano passado. O nosso e-commerce alimentar, ele cresceu mais de 160%, para você ter uma ideia. Então, e foi da noite para o dia, não é que ele teve uma rampada mais diluída ao longo dos meses, mas de março do ano passado para cá, a gente multiplicou por algumas vezes o que a gente tinha como oferta normal de pedidos diários do e-commerce alimentar. Então, ele pressionou muito a nossa cadeia de abastecimento nesse sentido. O que a gente fez, né? Primeiro porque, assim, não por conta do Covid, mas a nossa estratégia lá em 2019 foi, de fato, descentralizar a nossa operação de e-commerce alimentar. Então, a gente implementou as nossas side stores, que são esses mini hubs no fundo de um hipermercado, onde a gente conseguia ter uma diminuição de raio de entrega muito próximo, aí 10, 12 quilômetros daquele mini hub, e por isso a gente conseguiu suportar muito o nosso avanço de e-commerce nesse sentido. Aí chegou março, começou a pandemia, e de fato a gente teve que reconfigurar as capacidades de infraestrutura que a gente tinha. Então, para você ter uma ideia, a gente colocou para dentro das nossas operações, num período muito curto, entre 30 e 40 dias, nas operações de loja física e nos nossos CDs e mini hubs, um pouco mais de 5 mil pessoas para poder operacionalizar todo esse volume. A gente abriu o terceiro turno das side stores. Então, a gente reconfigurou essa cadeia à luz da gente ter um inbound e um outbound bastante aderente àquilo que a gente tinha como necessidade do cliente final nisso. Então, que bacana que a gente teve essa side store, mas ela não foi o suficiente. Aí a gente abriu, obviamente, o nosso Ship from Store, que é com parceiros logísticos, com parceiros de negócio, ou operando 100% do nosso site nesse sentido, a gente também reconfigurou. Na metade do ano passado também, a gente ofereceu uma nova plataforma de e-commerce, né, um novo backstage de plataforma para isso, e aumentou demais o nosso NPS com os nossos clientes. Então, a gente aumentou 90% do que a gente tinha. A nossa plataforma ela era muito mais uma startup interna de como a gente poderia tatear o e-commerce, e nesse jogo não dá para ser juniorizado, ou você vem de forma bastante estruturada e com uma plataforma muscular para isso. Isso não significa investimentos de última ponta nisso. A gente tem que ter um testing learning aí. Então, vai aumentando
a entrada nesse ecossistema, a gente vai oferecendo novos serviços, vai aprendendo com aquilo, oferece mais um patamar de serviço, enfim, não dá para esperar muito desenvolvimento e dar um grande salto. A gente prefere dar saltos curtos, mas sempre em movimento à luz de oferecer um bom nível de serviço para isso. Então, de fato, para poder absorver toda essa demanda, e como você bem disse aí na conversa, 13 milhões de entrantes no e-commerce. A boa notícia é que eles entraram, gostaram e tem a recorrência. Então, não volta mais o patamar do que era no passado, né? Então, quando a gente compara a venda de e-commerce com países mais maduros nesse período, nesse sentido, por exemplo, a gente ainda tem uma penetração aqui no Brasil muito baixa quando a gente compara com Estados Unidos, Inglaterra, China, Alemanha, enfim, a gente tem uma penetração de e-commerce muito maior lá do que aqui. O que é uma boa notícia, porque a gente tem muito mercado para ser absorvido nesse sentido. E a gente entende que está no caminho correto, olhando o cliente no centro das nossas decisões, reconfigurando a nossa infraestrutura logística e dando um atendimento tanto de front quanto de end no nosso sistema, a fim de ter um mínimo atrito para esse nosso cliente. Bacana, parabéns ao Carrefour. Aí na Dafit, como é que vocês estão enxergando isso aí? 13 milhões, né? Um número que ainda encheu os olhos, traz uma certa preocupação, né? Como é que vão atender isso, né? Como é que vocês estão dando com investimento? Como é que funciona todo esse processo na Dafit? Assim, acho que é uma grande janela de oportunidade, né? Mas a gente tem que fazer por onde para aproveitar e, de fato, ter um crescimento sustentável da companhia. Até então, a gente tem tido bastante sucesso. Acho que para a gente, olhando do ano passado para cá, a gente teve uma aceleração de crescimento frente ao que a gente tinha planejado. Acho que assim como a maioria dos players que estão nesse segmento. E a gente tem investido bastante, sim, em logística, né, para ter um serviço melhor para o nosso cliente. Como eu já falei, a gente lançou um novo CD com um nível de automação alto. A gente também tem investido no serviço para o consumidor. A gente falou de reversa aqui, até pegando o gancho. Eu não lembro quem comentou sobre serviço do correio, postagem. Até o início da pandemia, 100% da nossa logística reversa era via correio, postagem no correio. E aí, março do ano passado, a gente criou o serviço de coleta, primeiro aqui para a Grande São Paulo. Hoje, mais de 50% da nossa reversa a gente já faz via coleta na casa do cliente, né, com parceiros privados, e o objetivo é chegar o mais próximo possível de 100%. É um dos projetos que a gente está trabalhando de forma incessante aqui dentro. E também, claro, a gente tem investido muito na própria solução de app, de site, né, para ter uma experiência melhor para o cliente, tracking, informação continua sendo muito relevante. Se a gente olhar para o saque de qualquer e-commerce, o maior motivo de contato continua sendo informação até hoje. Isso desde 2007, quando eu comecei a trabalhar na B2W, lá era um trainee na época, então não mudou isso, a gente ainda tem a gente ainda tem ainda uma jornada aí de evolução, e a gente também trabalha bastante, está investindo bastante nas parcerias, como a gente já falou aqui, marketplace, para a gente é importantíssimo desenvolver os parceiros, alavancar sortimento, né, ter essa oferta com maior valor para o consumidor e um serviço logístico também, então a gente tem investido bastante nisso. Eu não falei muito sobre omnicanalidade, né, a Dafit nasceu puramente online, não tem loja física, isso... a gente está vivendo um momento de pandemia que acho que talvez distorça um pouquinho, né? O consumidor ainda está ficando muito mais em casa, está preferindo essa opção, mas se a gente olhar mais para frente, a tendência não é que a entrega em casa, o e-commerce, ele substitui o varejo físico. Na verdade, o consumidor ele quer conveniência, ele quer comprar em qualquer lugar que ele tiver para receber onde ele quiser receber. Ele pode querer ir na loja, escolher receber em casa, ele pode retirar na loja, comprar no site e receber em casa. Na verdade, acho que conveniência é o que a gente aqui vai ter que fornecer. E a gente também olha para isso, né? A gente tem algumas opções, como serviço para retirada, tem parcerias com locker, né? E pontos de retirada, existem alguns players no mercado fazendo isso, mas a gente também olha para parcerias com marcas, para inclusive oferecer soluções que têm estoque avançado também, algo que a gente não tem hoje. A gente vê o valor disso. Eu, particularmente, já trabalhei em outra companhia que tinha loja e e-commerce, isso era muito bem utilizado, a gente tinha uma participação alta, inclusive esse consumidor, ele, em média, tinha um ticket médio mais alto, tinha uma recorrência de compra mais alta, alavancava os dois canais. Então, a gente olha para isso, a gente não fecha os olhos e pensa, putz, somos um e-commerce puro. Não, a gente quer oferecer a
a solução para o cliente, como um ponto de partida para a moda, e a gente quer ser visto como um ecossistema, né? A gente quer ser a referência tanto para os parceiros quanto para o consumidor. Então, a gente está investindo em todas essas frentes com esse objetivo. Pô, que bacana. Ô, Felipe, você que hoje praticamente é um expert aí de logística, né, na parte de operações do Nordeste para o mundo, né? Como é que você se adaptou a tudo isso aí? 13 milhões, quando bateu esse número aí na FTLog, você deve ter ficado maluco, né? Como é que foi lidar com isso para atender bem o cliente, atender bem o cliente final? De fato, foi no primeiro momento assustou bastante, né, até entender de fato o comportamento e adaptar a operação. A gente teve que ter uma adequação geral, né, desde captação de mão de obra, né, o quadro praticamente triplicou da empresa nesse período. Então, projetos que a gente tinha de tecnologia, de integração e de DMS, a gente teve que acelerar. A gente implantava muito torre de controle para operações específicas de cliente, tivemos que acelerar nossa própria torre de controle, né? Então, a gente teve que andar, né, mais rápido nesse processo também, né, de ter a torre de controle apta, gerenciando o armazém, gerenciando a entrega, né? E isso aqui possibilita ao nosso cliente ele conectar o tracking dele para passar essa informação ao cliente. Então, foi uma fase bem acelerada, tá? A gente teve que tirar da gaveta plano que estava para 2021, 2022 lá, já em abril, maio do ano passado, né? Então, teve que acelerar de fato. E isso trouxe impactos, assim, de ter que lançar uma plataforma para operacionalizar isso e, ao mesmo tempo, já planejando a adequação dessa plataforma para a virada do ano passado para esse ano, fazer essa mudança, né? Então, já para atender numa consistência maior. Então, exigiu da gente muito isso. Tivemos a dificuldade, de fato, como a gente falou, né, da escassez lá da mão de obra, foi o Marcelo Lira falou, né, da escassez da mão de obra também, né, de TI. Isso dificultou, né? Então, a gente, para ter os desenvolvedores, para acelerar as plataformas, levar um tempo, né? Para ter as pessoas, de fato, ali disponíveis e dedicadas para acelerar a parte de tecnologia, né? Isso, todos os nossos clientes também enfrentaram essa dificuldade, né? Então, todo mundo estava vivendo esse turbilhão de ideias, de poder fazer alguma coisa a mais naquele momento, né? Mas não tirou o nosso foco também de investir em algumas coisas. Por isso que nós incrementamos o investimento, a gente falou da startup lá, né, aumentamos o nosso investimento na startup voltada para a logística reversa, né, passamos a ser majoritário lá também, não saímos numa posição, né, de acionistas minoritários e passamos a ser majoritários, né, porque a gente viu que ali de fato era uma coisa que a gente tinha que apostar, porque era uma grande tendência do processo. Desenvolvemos novos parceiros de tecnologia, né, para a WMS, por exemplo. Então, trouxemos um dos maiores players do mercado para ser nosso principal parceiro nessa empreitada também, né? Então, muito forte a WMS no setor de saúde, né, no setor de varejo, né? Então, a gente tem muito também, né, clientes da área médico-hospitalar, né, além de varejo de moda, a gente tem cliente até de joias e semi-joias também dentro da nossa operação. A gente tem uma diversidade de coisas assim que a gente viu, né, e a gente, pô, quem é que vai sofrer mais nesse momento? E a gente viu que nenhum teve um abalo. Então, todos os segmentos que a gente atende, o mínimo que teve a dor de cabeça foi de dobrar de tamanho na pandemia. Então, daí você tira, pô, segmento de joia e semi-joia vai cair. Cara, dobrou de tamanho, né? Triplicou de tamanho. Então, segmentos que você vê assim, poxa, vai sofrer alguma. Não, tá, graças a Deus, por um lado, né? As empresas tiveram essa dor de cabeça inicial, mas conseguiram se manter saudáveis e em crescimento, né? Isso foi super importante também, né, para manter aí as operações em crescimento. Bacana. Senhor Marcelo Lira, como é que o Alon enxerga esse crescimento todo, né, assustador de 13 milhões, fazendo com que o e-commerce nosso impulsione cada vez mais? Que soluções a Alon traz para o Brasil para poder aliviar um pouco desse processo e continuar dando um crescimento saudável e sustentável aí para esse mercado importantíssimo, fenomenal, que é o e-commerce? Esses 13 milhões não retornam mais, não saem mais, né? Eles podem até fazer na compra na loja, mas não deixam mais de consumir online. E isso é o primeiro ponto que a gente identifica. E eles passam a ter o poder de convencer outros também. Isso é um poder multiplicador.
porque foi vencido duas barreiras. A barreira de que será que é seguro pagar? Forçadamente, a Covid forçou, a pandemia forçou a testarem a compra e viram que é seguro pagar. Viram que será que entregam? Entregam, então testaram a entrega. Fazer compra de alimentos, eu sou um cliente online Carrefour e recebo as minhas compras em casa. Então, comprar alimentos, comprar frios, poxa, mas não é que a coisa funciona? Então, foi um teste espetacular, venceu um monte de paradigmas, derrubou um monte de barreiras. Para o Felipe, então, foi assim, gente que, pelo o mix de clientes que ele tem, já demonstra que muita gente não operava e passou a operar online, né? O que Lon identifica? Imagina que o nosso negócio é partir para perguntar a você onde é que está doendo. O que dói na sua operação que a gente pode fazer em termos físicos, dar de infraestrutura em termos físicos. Vocês não têm ideia daquilo que a gente escuta, da cadeia de frios, né, de perecíveis, da indústria de calçados, o que a gente... do agronegócio, então, ou seja, descobriram realmente um filão absurdo de serviços, por quê? Forçados, né? Foram forçados a analisar e ver o que estava acontecendo e a água subindo e tinham que tomar iniciativas. E quando foram tomar iniciativas, não tinha pessoal para isso, não tinha gente treinada, não tinha expertise, não tinha executivos adequados para isso. E vai gerar vai ter uma geração de gente muito preparada, e há um desafio para todas essas empresas, que é manter essa gente em casa, porque vão ser observados pelo concorrente para poder levá-lo, e isso é um ponto importante. Para a Lon, é extremamente importante o que está acontecendo, porque dar suporte na infraestrutura de apoio a quem opera com logística em qualquer setor é entusiasmante e, assim, nos deixa ansiosos, né? Não é uma equipe de executivos que fica extremamente ansiosa, porque cada vez que demonstram que está tendo um problema, para nós, essa é a nossa praia. É nisso aí que a gente vai atuar. Então, é maravilhoso o que está acontecendo. Eu volto a dizer, data vênia aos que estão sofrendo com a pandemia. Eu mesmo fui um contaminado, acabei de sair de um tratamento, como eu disse, mas é espetacular o que está acontecendo para todos nós. Realmente a pandemia vai acelerar muitos processos, né? E a gente tenta passar de uma forma bem bacana, com muito conteúdo para o mercado, esses processos que estão em evolução constante. Sim. Para a gente encerrar, eu sempre faço a pergunta no final, que é bacana compartilhar a experiência de todos os convidados nossos, né? O Felipe já respondeu algumas vezes, que é nosso parceirão, o Alexandre também, mas eu queria ouvir muito, tanto do Marcelo Lopes quanto você, Marcelo Lira, o que fica de aprendizado, o que ensinou essa pandemia, toda essa mudança, essa revolução que o mercado vem sofrendo, seja nas empresas, do pessoal, enfim, qual a lição que se tira disso tudo, Marcelo Lopes? Pô, ela ensinou um monte de coisa, né? Tanto para o aspecto pessoal quanto profissional, né? No aspecto pessoal, se me permite falar um pouco mais, a gente valorizou aquilo que a gente já tinha esquecido, né? Então, simbolicamente falando, a gente deixou de sorrir porque tem uma máscara, a gente deixou de abraçar porque não pode ter contato, a gente deixou de conviver. Assim, esse aprendizado de coisas simples e que te fazem tão bem foi um dos principais nesse sentido, né? E no lado profissional, assim, cooperar, integrar, fazer a sincronização das informações, ter muita resiliência, mas muita, não é pouca resiliência, assim. Vai lá no contexto de vocabulário de o que é resiliência e de fato, achar soluções num cenário complexo e com muita pressão, e você tá lá, ter muita calma, tomar suas decisões com muita calma, talvez aí exercendo o travesseiro entre um dia e outro, podendo refletir um pouco mais sobre aquilo.
Enfim, a pandemia ela trouxe uma aceleração em termos de complexidade, mas, por outro lado, ela te determina que você tem que ter muita calma e talvez dar um passo para trás para ampliar um pouco seu olhar e visão daquilo que está acontecendo e poder, com muita resiliência, considerar outros cenários. Então, ela foi muito importante, de fato, ela está sendo muito importante, e que bom que a gente consiga levar esse aprendizado, talvez para um cenário não tão ruim como esse que a gente convive hoje, mas que a gente exerça essa cooperação, essa integração e essa resiliência de forma bastante ampla e profunda. Bacana. O que trouxe para você, Marcelo, aí na LOM? Qual a experiência na vida pessoal? Como é que lição se tira disso tudo? Olha, a gente passou um ano acompanhando tudo que aconteceu no mundo e aconteceu no Brasil. Na vida pessoal, de repente, eu me vejo contaminado, esposa, filha, uma filha grávida de 7 meses, um neto de 3 anos, todos contaminados ao mesmo tempo. Então eu senti em casa e na família o que é essa tensão, né? Essa angústia de estar convivendo com esse vírus dentro de você, né? O que não é moleza. Eu acho que aflorou em todos, veio à tona o que as pessoas têm de bom, o que as pessoas têm de ruim, o que elas têm de egoísmo. Mas para os líderes, como nós que chefiamos equipe, é extremamente importante ter essa capacidade de nos superar e dar apoio, né? Acompanhar cada um dos nossos membros da equipe, porque muitas vezes eles são multiplicadores, eles precisam também passar para outros, e para eles também um aprendizado, e às vezes não tem a vivência que nós temos, e a gente tem que passar a ser também orientadores, passar a tomar essa postura de auxiliá-los a encontrar essa resiliência citada pelo Marcelo, né? Então, eu acho que crescemos como pessoa. É uma grande oportunidade da gente crescer como pessoa, é uma oportunidade da gente ser grato pela oportunidade de servir, porque quem vende em produtos como a Dafit, quem atende com a quantidade de produtos que atende Carrefour, e quem tem a nobreza de fazer a entrega, como o Felipe, tem uma função social extremamente importante. O negócio tomou esse formato de função social. As pessoas passaram a ter uma ligação afetiva e de gratidão com as marcas, né? E com quem entrega. Quantas vezes eu, ao receber um produto em casa de um entregador, eu agradeci a ele e desejei boa sorte. Ou seja, a gente passou a ter um pouco mais de sentimento e de empatia, a sentir a importância do rapaz na motocicleta, do cara no carro. Ou seja, é extremamente importante isso. Eu acho que é o maior ganho que nós estamos tendo, e isso vai refletir muito daqui para frente, tanto nas relações com o consumidor final, quanto na formação da nossa equipe. É o que eu acho, essa é a minha opinião. Bacana. Felipe, rapidamente, da última vez que eu te perguntei isso, para hoje, já tem alguns meses, o que você aprendeu de diferente, o que ficou Mas de lição? É um pouco de tudo que o pessoal falou, né? A crise, ela geralmente traz grandes aprendizados, né? E essa que a gente viveu trouxe transformações profundas em todos os sentidos, né? A gente falou até de nós como consumidores, né? Mudamos, né? Como o Marcelo falou também, né? Passamos a ser pessoas mais colaborativas, né? O senso de empatia também passou a estar mais presente, né? E isso foi assim um momento de crise que trouxe o que a gente fala da transformação humana e a transformação digital, né? As novas crenças, os valores de fato cada vez mais claros, né? Uma cultura que gerou, né, do menos é mais,
né? Então, toda uma reconfiguração social, uma reconfiguração de uma nova economia, né? Coisas que já estavam, obviamente, quando a gente fala do e-commerce, em desenvolvimento, era uma coisa que ia acontecer naturalmente, e a gente falou desse processo de aceleração por toda essa pressão que aconteceu, pela necessidade até das pessoas se adaptarem a esse novo momento. Então, foram transformações profundas, mas eu destaco bastante esse lado humano, né? O lado de querer as pessoas quererem ajudar mais, de colaborar mais, na questão de olhar o social com muita força, e aí, como a Marcelo Lira falou também, né, de ter o reconhecimento às marcas por esse aspecto também, as empresas, como a gente está falando, né, Carrefour, Dafit, Arezzo, empresas que olharam muito para o lado social também, né, isso é muito importante. Não se pensou somente no negócio, no modelo do negócio, não foi só uma questão de sobrevivência, foi uma questão humana, uma questão de desenvolver, de lidar com a sociedade num novo contexto, né, e dar o apoio para que isso seja também um crescimento sustentável com um impacto social gigante. Então, isso foi super importante também, por isso que, assim, meus parabéns, que acompanho muito a Dafit, acompanho muito a Arezzo, acompanho muito o Carrefour. Trabalho que esses caras vêm fazendo são fantásticos, não pelo e-commerce somente em si, né? Como o Alexandre falou, poxa, o negócio da Dafit foi e-commerce puro, né? A vida toda, mas pelo trabalho humano que eles vêm fazendo há muito tempo também. Olhando esse lado também, isso é super importante, que tem que estar muito claro, né? A gente fala, poxa, as empresas cresceram tudo em plena crise, o impacto de tudo isso, né? Mas o lado social ninguém esqueceu, não. Ninguém esqueceu, muito pelo contrário, todo mundo deu um apoio muito grande nesse sentido, tá? Parabéns a todos vocês aí pelos belíssimos trabalhos. É verdade, a valorizar social realmente vem crescendo muito. Tá pegando uma carona no que você falou. A gente faz uma parceria muito bacana, muito bonita com o Senai, né? O Senai Morvão Figueiredo, da Lapa, de Logística, onde fazemos um prêmio lá para a sua 6ª edição, onde não só se premia os processos das empresas, né? Mas também premia aí os jovens talentos, os futuros logísticos que estão chegando. Esse lado, esse ano estava tendo muito forte na questão da responsabilidade social, né, para deixar não talento se perder, incentivar essa nova geração, integrar a mesma logística, que são muito bons, né, ainda mais tratando do Senai, muitos com certeza tiveram passagem pelo Senai. A gente vem batendo muito nesse sentido esse ano e tem tido um retorno muito bacana. Alexandre, da última vez que eu te perguntei isso, perguntei lá no início da pandemia, né, o que trazia de lição, a gente está se adaptando, né, ao ficar em casa, né, ao home office e tudo mais. E hoje, passando quase um ano depois, o que você melhorou, o que aprendeu, o que ficou de lição, o que melhorou da lição? O microfone está fechado. Opa, desculpa. Primeiro, falando do lado pessoal, eu concordo com tudo que já foi falado. Eu acho que talvez a gente nunca tenha sido exposto a uma situação em que ficou tão clara a fragilidade que nós temos, né? Acho que a gente busca o tempo inteiro nas nossas vidas ter o maior controle possível do que a gente vai fazer, os próximos passos, família, né? Todos os aspectos. E acho que a gente, de uma hora para outra, se viu numa situação que a gente tinha pouquíssimo controle ou controle nenhum do que ia acontecer, né? E isso provocou uma grande reflexão, acho que sobre prioridades, como já foi comentado, e também sobre cuidado próximo, né? Seja na família, seja dentro do ambiente de trabalho. Acho que todo mundo se viu numa situação em que a empatia ela foi colocada muito mais em prática, e acho que isso todo mundo vai carregar para sempre, né? E sobre o lado profissional, eu ainda continuo com uma visão também semelhante ao que já foi dito aqui. Acho que resiliência, flexibilidade são aspectos que sempre foram importantes dentro de quem trabalha com logística, principalmente, mas, de certa forma, isso foi colocado em um outro patamar, né, em razão da pandemia. Acho que eu me vi aqui no dia a dia, em algumas situações, a gente, em intervalo curto de tempo, tendo que tomar decisões que às vezes eram muito contrastantes, né, até dando exemplo, num primeiro momento, a gente teve uma queda de venda muito grande, metade, né? Olhando o dia a dia, está caindo pela metade da nossa venda. A gente já começou a olhar, como que a gente vai se readequar, não estava vendo nenhuma sinalização ainda positiva de virada do cenário, pensando já em redução de estrutura, e coisa de 3 semanas depois, a gente teve uma virada muito grande, a venda acelerando, a gente depois tendo que ir atrás de aumentar a estrutura para dar conta disso, como atender esse boom de novos consumidores. Então,
A estabilidade foi muito grande, a incerteza era muito grande, né? Falar de previsão, acho que quando eu participei da conversa lá no começo, isso foi muito citado, né? Putz, previsão, né? A previsibilidade estava baixíssima, estava muito difícil de dizer o que ia acontecer no dia seguinte, era viver um dia após o outro. Então, acho que isso foi muito exacerbado e essa capacidade de errar e aprender rápido é algo que a gente vai carregar bastante, né? Já era exercitado, mas com certeza, acho que todo mundo aqui e no mercado de uma maneira geral, todas as empresas, os profissionais já carregavam uma grande bagagem, uma grande vivência acumulada ao longo de anos de profissão, mas a gente viveu uma situação nova que muitas vezes tudo que a gente já tinha vivido não é o que ia resolver os problemas que estavam se colocando nos momentos que a gente passou. Eu digo passou, claro, a gente ainda está vivendo um cenário de pandemia, mas eu acho que passado mais de um ano, todo mundo, de certa forma, aqui dentro do ambiente de negócio já está bem adaptado, né? Eu acho que, falando sobre Dafit, com a série de protocolos que a gente tem tomado, todo o controle, o cuidado com pessoas, hoje a gente já tem um impacto menor, a gente tem alguns ainda em termos de como a gente roda a operação, mas hoje, por exemplo, não tem nenhum funcionário infectado com Covid nos times de transporte CD, a gente tem menos de 0,5% da população dos nossos times que estão afastados, né? A gente afasta por vontade nossa, na verdade, a gente criou alguns critérios. Então, acho que hoje, o que eu vejo na Dafit, eu acredito que é o que todo mundo aqui também vê nas suas empresas, a gente já se adaptou, mas essa capacidade de aprender rápido e se adaptar, com certeza, acho que é o maior aprendizado. Já era algo importante, mas isso foi colocado num nível de estresse, assim, que foi muito maior, né? Oh, que bacana. Poxa, uma honra mesmo poder dividir essa mesa virtual com vocês hoje. Como eu brinquei no início lá, o PIB altíssimo, né? Ter profissionais do quilate de vocês participando de um evento desse como o nosso, né? Para a gente é uma honra muito grande, a Painel Logística, e os parceiros ficam muito felizes por isso. O nosso público, nossos leitores, né, clientes de vocês, ficam satisfeitíssimos em receber esse tipo de conteúdo, que hoje está cada vez mais restrito, né? Então, a gente tem a obrigação aqui, como uma das principais mídias de logística digital do setor e de eventos, levar esse conteúdo, levar o que vocês pensam, né? Sobre o mercado, sobre consumo, sobre como tornar a vida deles melhor, mais fácil, né? Para poder conviver um pouquinho melhor, dar um pouquinho mais de sorriso, como estou bem o Marcelo ali, que hoje está difícil sorrir com tanto de coisas que acontecem, e ter a capacidade de olhar para essa loucura toda e extrair coisas boas dessa pandemia, né? Tirou muita gente do conforto, da zona de conforto, levou muita gente a se reciclar, a aprender, né? Muitos que perderam o emprego viram a capacidade incrível de se reinventar, né? De ir lá abrir seu próprio negócio, de se tornar um parceiro Dafit, um parceiro Carrefour, enfim, e viver sua vida de forma até melhor do que antes, né? A gente tem que olhar para esse lado, né? Então é muito legal ter vocês aqui reforçando esse pensamento nosso aqui da Painel Logística e os nossos eventos. Eu encerro por aqui agradecendo a vocês mais uma vez essa parceria, ao Alexandre, ao Marcelo Lopes, ao Mauro, meus agradecimentos aí por ter entrado direto do aeroporto com a gente, né? Felipe também, nosso parceiraço, Marcelo Lira aqui estreando e trazendo essas novidades bacanas para o Brasil. Para a gente é uma honra estar com vocês aqui. Quero desejar a todos aí, não um novo normal, mas sim um novo excelente, um novo sensacional, né, que venha para poder dar um pouco de alívio para a gente, né? É isso aí. Fique bem, o mundo, o Brasil, fique bacana, né? É isso aí. Muito obrigado a vocês. A gente encerra aqui mais um workshop de logística especial setor, batendo um papo hoje de e-commerce com essas feras. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado, David. Obrigado a todos aí. Obrigado. Foi legal. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Hoje a empresa Triex é voltada para produto de limpeza. Está na região de Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho. Movimentamos cerca de 40 mil caixas a dia. A gente trabalha com PR20 e TE25.